Oi, turma, do livro Edificando Nação sobre Bases e Valores, Nídia Regina Limeira, André de Souza Costa, no 17º texto, Projeto do Caos, Adriano Souza Costa. Na segunda parte desse texto, a Polícia Rodoviária Federal, PRF, tem hoje cerca de 12.356 profissionais. Fato é que essa quantidade parece insuficiente para a atual missão dela, patrulhar rodovias federais, pois muito do que de ilícito entra no Brasil ocorre pelas nossas vias terrestres. Mas, em vez de se investir no fortalecimento da referida corporação para que possa desempenhar sua importante função constitucional, está-se a propor que tais policiais sejam descolados de suas missões originais e transportados para as novas tarefas que a União apontar. O grande perigo é que a Polícia Rodoviária Federal poderá ser transformada em um tipo de exército particular, porque passará a ter atribuições direcionáveis aos interesses políticos da União. Uma indagação precisa ser feita pelos leitores caso a PRF seja chamada para realizar essas outras atribuições. Quem vai ocupar as lacunas que surgirão no sistema de segurança pública? Lembre-se de que tudo está conectado em uma grande engrenagem e que a falha de uma delas promove o colapso das outras. Os governadores pagarão a conta com o dinheiro dos contribuintes, claro. Ainda que o trabalho de ostensividade nas rodovias brasileiras pese e muito nos ombros das polícias militares, pois a esmagadora parte das rodovias já está sob responsabilidade fiscalizatória dos policiais estaduais, a retirada da PRF de sua função original onerará os governadores, pois existirão novas rodovias, as federais que cruzam o respectivo estado, e que carecerão de policiais estaduais para a protegerem. Ressalto que o Brasil possui ao todo 1.563.600 quilômetros de malha rodoviária, sendo 94,7% rodovias estaduais e municipais, e apenas 5,3% são federais, 76.500 quilômetros. Nessa situação, para tentar corrigir essa falha do patrulhamento nas rodovias federais, ainda que com recursos orçamentários geralmente escassos, os governadores terão que adotar algumas medidas, dentre elas, tirar policiais militares do patrulhamento das cidades e colocá-los nas rodovias federais que estejam em seu território. 2. Aumentar os tributos para contratar mais policiais para dar conta dessa função adicional, onerando ainda mais os cofres do Estado. 3. Drenar recursos de políticas públicas sociais as quais poderiam beneficiar a população local, para custear os novos custos operacionais. No sentido acima, julga-se que tal proposta, além de violar a autonomia organizacional mínima dos outros entes, também onera direta e indiretamente os cofres estaduais. Por isso, citamos que, de alguma forma, a proposta também afronta indiretamente o disposto no artigo 167 do inciso 7 da Constituição Federal, o qual não permite que a União crie encargos aos demais entes federados sem previsão de fonte orçamentária ou financeira para tanto. Ademais, nessa proposta, a União não prometeu repassar recursos para custear o aumento dos gastos fixos e a que os estados serão praticamente obrigados a arcar, mas somente indicou que haverá um Fundo Nacional de Segurança Pública e Política Penitenciária, com o objetivo de garantir recursos para apoiar projetos, atividades e ações em conformidade com a Política Nacional de Segurança Pública e Defesa Social. Ou seja, esse fundo será um tipo de moeda de troca, que só beneficiará aqueles que concordarem em se submeter à Política Nacional de Segurança, o que será mais uma forma de limitar a autonomia dos governadores. Novamente percebe-se uma vontade da União em centralizar o poder. Em resumo, seja pela falta de repasse aos estados, seja pela crise orçamentária a que todos os governantes
estão submetidos às rodovias nacionais brasileiras pela falta de proteção mínima, escancar-se-ão ainda mais para a circulação de drogas e armas, facilitando o fortalecimento de organizações criminosas no território brasileiro. E se quiserem minimizar isso, os governadores vão ter que pagar a conta exclusivamente com os seus orçamentos. Exposto o referido problema, outros hão de ser debatidos. O tal anteprojeto de PEC da Segurança Pública traz uma medida ainda mais perigosa do que a anterior. É o sufocamento da Polícia Federal com um volume absurdo de investigação de crimes, os quais hoje são apurados pelos policiais civis. A referida proposta diz que caberá à Polícia Federal apurar infrações penais, cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, como as cometidas por organizações criminosas e milícias privadas, segundo se dispuser em lei. Em redação transparece que todo crime praticado por organização criminosa que tenha algum alcance interestadual ou internacional deve-se ser investigado pela Polícia Federal. E sejamos sinceros, não há feudos de atuação no Brasil. O crime e os criminosos não encontram mais fronteiras estaduais. Toda organização criminosa possui conexões em outros estados e até mesmo outros países. Essa PEC despropositada acabará por promover, portanto, um severo esvaziamento constitucional das atribuições de 27 polícias civis, sem falar que imporá um volume de trabalho no mínimo 27 vezes maior à Polícia Federal, a qual não possui capacidade instalada para absorver essa nova demanda. Só para exemplificar, todos aqueles estelionatos praticados por organizações criminosas em que os golpistas estão em um estado e as várias vítimas em outros, deverão ser investigados pela Polícia Federal. Afinal, estará tratando com uma organização criminosa interestadual que exige repressão uniforme. Para perceber o impacto disso, segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, foram mais de 1,9 milhões de golpes virtuais praticados no ano de 2023, isso para os já abarrotados 13.854 profissionais da Polícia Federal. Ao nosso ver, o tal plano é tão desastroso que sugere duas possíveis interpretações. Ou é um plano somente mal discutido e desenhado por um governo que deseja vender o rótulo de inovador, ou pode ser uma estratégia maquiavélica, que eu fico com a segunda. É que existem duas formas de se destruir as corporações policiais: esvaziar as suas funções constitucionais ou sobrecarregá-la com funções adicionais indeglutíveis. E nessa PEC, com uma tacada só, atingem-se os dois objetivos, seja esvaziando as 27 polícias civis estaduais, seja assoberbando as polícias federal com uma demanda insuperável. A quem interessaria uma polícia federal atordoada pelo volume absurdo de novos crimes que precisará investigar e sem capacidade de investigar corrupção política? Ademais, quem fomentaria uma remodelada Polícia Rodoviária Federal com atribuições fluídas e podendo atuar em todo o território nacional, inclusive contra as polícias locais? Difícil dizer que o povo vai se beneficiar disso tudo. Os questionamentos são vários, mas todos apontam para a completa inadequação e para a precipitação de tal proposta. É, na verdade, uma proposta muito desrespeitosa para a história das corporações brasileiras de segurança. Parafraseando Isaac Newton, 1976, se vir mais longe foi por estar sobre ombros de gigantes. Não dá para inventar a roda e esquecer que há uma trajetória em franca evolução das corporações policiais e que precisa ser respeitada. Ora, gente, como eu falei na primeira parte, eu repito agora na segunda. A ideia de criar uma polícia federal que possa investigar, que possa levar a julgamento o comportamento das polícias estaduais, municipais, né? Mesmo que seja um simples GCM, já pensou?
né, os policiais civis estarem em, em subdivisão, não, mas como é que eu posso dizer? Estar abaixo, né? Ter que prestar conta a uma polícia que não está dando conta do serviço dela. Esfriou aqui, gente. Então, como é que a gente vai acreditar que essa Polícia Federal ela vai dar conta das rodovias, que é a obrigação dela, ela já não dá. A gente já vê que existe tanto tráfico, inclusive de pessoas, via terrestre, e essa polícia não está dando conta, né? Existe aí todo um transtorno pelas rodovias de roubo, de furto, de uma série de coisas que eu não posso falar. Tem coisas que se eu falar eu sei que eu vou me enrolar, mas acontece uma série de coisas que a Polícia Federal já não dá conta, né? Tá ali embaixo do nariz dela e ela não dá conta. Agora, por que ela não dá conta também eu não sei, né? Eu não sou especialista de segurança, mas a gente sabe que existe também muita corrupção, né? Como eu falei na primeira parte, existe corrupção em todos os lugares. Na área da saúde, educação, na área da segurança. Os maus profissionais estão em todos os lugares. Pessoas corruptas estão em todos os lugares. Só que, se eu coloco dentro de um governo, o qual ele já é totalmente ilícito, todo dia sai coisas aí, vídeos dizendo, olha, fulano está sendo investigado, fulano já tem certeza que tem a ver com outro ciclano. Hoje mesmo eu assisti, eu acho que uns 4, 5 vídeos sobre isso, né? Uma série de coisas aí que estão chovendo e que vai acontecer. E como diria, né, meu avô, a cobra vai fumar. Né? Tem um monte de coisa que está aparecendo. E muita gente interligada uma com a outra. Não tem para onde fugir. As provas estão aí, né? Quem está fazendo a investigação e quem está julgando essas investigações estão tirando muito podre. Então, um governo que a gente não confia, que tem tanta coisa escancarada, que é uma polícia a seu serviço totalmente na região do Brasil inteiro, investigando, trabalhando, preendendo quem? Se esses que estão no poder já deveriam estar presos também, e não estão. Aí ter uma polícia que trabalha, né? Para quem não é lícito, o que essa polícia vai fazer? Nada. Provavelmente ela ainda vai atrapalhar quem quer fazer. Então, não é certo criar. Ele colocou ali 2 condições, ou está criando para fazer bonito para a população, para dizer que tem alguma novidade no ar, ou está fazendo porque tem uma intenção própria, justamente para usar a polícia a seu favor. Essa polícia que ele quer para ele, né? Eu, pelo tudo que nós já estudamos no livro, não tenho nem dúvida, né, que seja a segunda opção nesse governo. Se fosse um outro que falasse que quer fazer tudo isso e não fosse com tanta coisa escancarada como a gente vê de roubalheira, eu ia falar, né? Pode ser que ele esteja com boa intenção, mas esse aí tem boa intenção em quê? Você olha o naipe das pessoas desse partido, desse lado, né? Não é nem partido, é desse lado, que nós estamos divididos em 2 lados. As pessoas que fazem parte desse lado é deplorável, é triste. Né? Pessoas que estão, ou pessoas que sobrevivem de Bolsa Família e batem palma porque não precisa trabalhar, ganha dinheiro fácil, ou pessoas que têm algum tipo de benefício, não sei se cargo político, emprego, sei lá, alguma coisa assim, né? Ou pessoas do mal mesmo, porque só tem coisa ruim nesse outro lado. E as pessoas que batem palma, o que elas podem ser? Hoje eu coloquei isso numa postagem minha. O problema maior aqui não está sendo o lado direito, o lado esquerdo, o partido A, B ou C. O problema é que está sendo as pessoas que estão votando cada vez pior. Estão escolhendo representantes cada vez mais trevosos. Daqui a pouco a gente não precisa mais morrer para ir para o inferno. Nós já estamos vivendo nesse inferno, né? É uma situação gritante que o país vive. Nós não temos representantes de gabarito, nós não temos representantes que façam realmente alguma coisa pelo povo. E quando aparece, tem um prefeito de Cuiabá, nossa, eu adoro ver as postagens daquele prefeito. Não o conheço, ele não sabe da minha existência, mas eu acompanho as postagens dele. Outro dia ele estava numa escola, o pensamento dele é muito parecido com o meu, né? Ou melhor, eu acho que o meu pensamento é parecido com o dele, não sei. Bom, enfim, a gente tem afinidade nos pensamentos.
E outro dia eu estava vendo ele entrar numa escola e o pessoal questionar ele. Prefeito, por que a gente não vai emendar sexta-feira? Todo lugar está emendando. Aí ele falou, todo lugar menos a cidade, né? Aqui na cidade tem algum lugar que está emendando? É, tem lugar que não é da prefeitura, que é particular, que está emendando. E a prefeitura não emenda por quê? Ele falou, porque cada vez que a gente emenda, as crianças da escola ficam sem aula. Os pais querem as crianças na escola. Eu quero a criança na escola aprendendo. Esse é o verdadeiro valor que eu passo para os meus filhos, que eles têm que estudar, porque um dia eles vão trabalhar e precisam da bagagem de conhecimento. Cada dia que se deixa de estudar é um dia a menos para ganhar um conhecimento. Já chega o sábado e domingo, não tá bom? Agora que é feriado, emenda de feriado, né, tem férias. Aí ele citou o Japão, né? O Japão é super, mega desenvolvido na parte intelectual, por quê? Os caras não param, né? Não tem essa de feriado, férias, um monte de direitos e dever que é bom nada. Tem as suas férias legal, né, legalizadas, mas assim, é trabalhar mais e descansar menos, porque é para isso que nós somos feitos, né? Nós somos feitos para desenvolver, não foi para ficar de férias eternamente, para a gente ficar folgado. O brasileiro é muito folgado. E quantas vezes era emenda de feriado na escola? Eu sonharia ter um. Eu sonho, né? Que hoje eu não trabalho mais. Mas o meu sonho na época era esse: ter alguém que falasse assim: ó, não vai ter emenda de feriado. Ou o feriado que cai na quinta, a gente joga para sexta e na quinta a gente trabalha. Porque quando quebra, né? Quando tem essa quebra no meio da semana, os próprios pais têm uma cultura muito preguiçosa de não mandar o filho no dia seguinte. Então, a escola cultua isso, os pais cultuam isso, e isso serve para quando o cara cresce e vai trabalhar, ele vai querer que o patrão dele também dê dias para ele, né? E aonde é que nós estamos? Nós estamos num planetinha para se desenvolver. Nós não estamos aqui todos de férias curtindo, né? Nós estamos aqui para aprender. Trabalhar e estudar faz parte desse aprender. Cada vez que a gente para, realmente a gente dá uma, né? Se vocês observarem, se tiver alguém que estiver me assistindo e observar o filho na escola, ou então se for professor e observar, vai ver que a criança vem num embalo bacana, ela vai crescendo. De segunda ela chega mais ou menos, na terça ela chega mais ou menos, na quarta ela tá mais esperta, na quinta ela tá pegando fogo, na sexta ela tá legal para aprender. Aí vem sábado e domingo de descanso, quando volta na segunda já volta lesada de novo, porque deu aquela parada. Estudo devia ser constante, mas não dá parada. Por que dá parada para a criança? A criança tá cheia de gás, tá cheia de energia. Né? Ah, mas aí tem que ter o professor tem direito de folga. Tá bom, então dá folga pro professor. Mas não precisa exagerar nessas folgas. Sabe, gente, é muito complexo. As minhas ideias às vezes não batem muito com grande parte, né, do pessoal do magistério. E eu posso tomar pedrada por falar tudo aquilo que eu penso. E não é porque eu estou aposentada que eu penso assim, não. Eu sempre pensei isso. Eu ligava para os meus alunos e falava, vem cá, por que você não está aqui na sala de aula? Ah, porque a tia, através da ordem do diretor, mandou dispensar a gente no ponto de ônibus, professor. A gente estava no ponto de ônibus. Aí a tia falou que só tinha gente. Não tinha aluno nenhum na escola, só a gente. Eu falo, tá, mas eu tô na escola. O que importa sou eu. Vocês vão ter aula comigo, vocês não vão ter aula com outro aluno. E muitas vezes a própria escola dispensava os alunos ali no ponto de ônibus. Então a corrupção ela está em todo lugar. Agora imagina só, um ser, é que nem eu falei no outro módulo, né? Dá a entender que ele quer uma raça única, né? Só ele que vai mandar nessa raça única. E quem é que implantou esse tipo de coisa mesmo? O controle total daquela população? E aqueles que não pensavam como ele, aquele que não agia como ele queria? Deus me livre.